Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, quinta-feira, 23 de março, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. E nesse vídeo vamos falar da movimentação de ontem do Bitcoin no mercado no geral, após a divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos, que veio dentro do esperado, porém a fala do presidente Powell assustou o mercado. E com isso vamos ver o que pode acontecer aqui fazendo análise gráfica de sentimento e também observando nossos indicadores de Smart Money, o que pode acontecer com Bitcoin. Por isso fique comigo até o fim do vídeo, se possível deixa aquele like para dar uma força, e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos membros da comunidade Toca do Lobo, Flávio Medeiros e Júnior Oliveira. Muito obrigado por apoiar o canal, muito obrigado por acreditar no projeto. E para você que não sabe, nós temos uma comunidade aqui no canal. Para mais informações, é só clicar no botão Seja Membro, que lá terá um vídeo explicando do que se trata, tá bom? Então começo pelo gráfico de 4 horas do Bitcoin, que está sendo negociado a 27.631 dólares. No vídeo de ontem, eu falava sobre essa região aqui de acumulação, né? Que estava restrita entre 26.793 até 28.450. E o Bitcoin, com a queda do mercado, ele fez exatamente esse movimento, ó, de bater aqui nessa região e se recuperar. Então ainda acredito nesse padrão de acumulação para os próximos dias. Bitcoin chegou até romper aqui a região que eu esperava de 28.450, que eu comentei, se rompesse e andasse acima, sensacional, a gente poderia ter um movimento de alta bem mais forte. Porém, quando foi divulgada a taxa de juros, ele começou a andar para cima, presidente Powell começou a falar na coletiva, começou a cair. Estava indo bem até o momento que falava sobre os bancos, sobre ajuda aos bancos, a recuperação e tudo mais. Quando foi perguntado sobre inflação e taxa de juros, falou que enquanto estiver com a inflação alta, vai continuar aumentando os juros. E aí o mercado foi reagindo negativamente. Eu estava acompanhando em tempo real a fala e olhando o gráfico do Bitcoin nos 5 minutos e 1 minuto, e foi nítido. Na hora que ele falou sobre elevar a taxa de juros para combater a inflação, o mercado foi derretendo. Então, ao ficar dentro desse padrão, a gente pode até atualizar aqui, porque temos esse fundo e também essa agulhada. Então, a gente traz aqui, ó, a nossa região para não tomar stop, né? Fica aqui agora em 26.590 até a região de 28.450. Se o Bitcoin continuar lateral para os próximos dias e para as próximas horas, vindo no topo e buscando fundo, como já fez em movimentos anteriores, eu vejo que a gente pode ter grandes oportunidades nas altcoins. Por quê? A dominância do Bitcoin está caindo. Ó, está em 47,14%. Isso significa que as pessoas saíram do Bitcoin, talvez realizando lucro no dia de ontem, e começaram a ir para as altcoins. Se a gente colocar o gráfico diário, fica nítido essa movimentação em tempos recentes, né? Então aqui, ó, o Bitcoin até então subiu 10 dias consecutivos na dominância, né? Mas anteriormente, dezembro, fim de dezembro, início de janeiro, o Bitcoin começou a subir sozinho, forte, enquanto altcoins ficaram laterais ou subindo um pouquinho. Quando o Bitcoin entrou nesse padrão aqui, na dominância lateral, e ele também começou a ficar lateral, altcoins pumparam. Foi a época que pumpou a Gala, a Sol, a Mana, que subiram bastante, né? Então, a gente pode ter essa mesma oportunidade aqui nos próximos dias, caso essa dominância fique lateral. Então, de olho nas altcoins. Fazendo uma análise de sentimento do mercado, do Bitcoin, vejam só. Nesse momento, Open Interest subindo, Long Short Ratio caindo, Bitcoin se mantendo de lado. Então, esse setup aqui começa a demonstrar o sentimento do Bitcoin melhorando. E com isso a gente pode ter um dia animador, tá? Então, tudo que a gente quer ver aqui, sem contar que vejam só as liquidações. Foi aqui um volume imenso de liquidações, em torno de
2.562 milhões de Bitcoin liquidados, né? Então, muita gente aqui foi liquidada nesse fundo e aí ele começa a se recuperar. É justamente o que acontece, né, quando as pessoas são liquidadas, porque o mercado estava desigual. Se a gente ver aqui, ainda continua um pouco, vejam só, maioria do mercado apostando em short, 55,09, enquanto 44,91 apostando, até subir aqui para eu sair da frente, né, apostando em long. Isso significa, se a maioria está acreditando que o Bitcoin vai cair, o que ele faz? Ele vem aqui e pelo menos dá uma agulhada para cima para estopar e liquidar essas pessoas, tá? Então, normalmente é o que acontece nesse tipo de movimentação. Então, colocar aqui de novo o gráfico de 4 horas. Então, o que eu espero é justamente esse movimento de recuperação, pelo menos até a região de 28.450. Quem sabe, faça mais uma agulhada para estopar e liquidar muita gente. E aí, o Bitcoin pode ter uma continuidade de alta após liquidar essas pessoas que estão apostando contra o mercado. Além disso, se a gente observar aqui os pontos de liquidez do mercado, vejam só, onde está concentrada operações, né? Está na região de 27 mil dólares, seria aqui um fundo interessante caso o Bitcoin volte, e também na região de 28 mil dólares, que é acima desse candle de queda anterior no gráfico de 1 hora. Enquanto isso, conforme eu falei, o Bitcoin ele pode ter esse movimento lateral. Eu continuo otimista, mesmo com toda essa queda aqui. As altas sofreram muito mais que o Bitcoin no dia de ontem, né? Então, por isso que eu vejo a recuperação das altas nesse momento pode ser melhor do que a do Bitcoin. Então, é assim que eu estou enxergando o movimento. Por fim, indo para o gráfico diário, o gráfico diário fez um padrão aqui feio, né, no dia de ontem, um candle aqui vendedor forte, porém, vejam só, não teve tanto volume. Então, apesar aqui de ficar feio no gráfico, não teve o volume de venda forte. Então, no dia de hoje, para a gente ficar otimista, o ideal seria o Bitcoin fechar às 21 horas, pelo menos nessa região de 28.103 dólares. Aí sim, daria para acreditar numa continuidade de alta e só observando o semanal, porque ainda continua muito bonito. Se a gente pensar ao semanal, eu até falo, né? Se você operar o gráfico semanal, como você opera o gráfico de 5 minutos, dá muito certo. Então vejam só, que depois de um grande candle comprador com volume gigante, nós temos até agora um pequeno candle vendedor. Então tudo certo. Essa pequena correção após essa grande pumpada aqui do movimento, tá? Por isso que eu continuo otimista, acreditando no rompimento de 28.450 para a gente buscar pelo menos essa região aqui do topo anterior de 32.500 dólares aproximadamente, tá bom? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!